Bom dia, bom dia, bom dia! Desembaraxando, episódio 57. Que você tenha um grande dia e que você esteja bem. A você que está vendo esse Desembaraxando, essa live do Desembaraxando ao vivo, bom dia. A você que está vendo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela atenção, pelas palavras de apoio que recebemos. Sabe que isso nos ajuda e nos impulsiona a pensar outros conteúdos, a compartilhar alguma coisa, a nos ajudarmos mutuamente, né? A ideia sempre é essa, sempre nos ajudarmos mutuamente. Esse conteúdo fica gravado no meu Facebook, no meu YouTube depois, mas ao vivaço é aqui no Instagram. De segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Sábados, domingos e feriados é outro horário. Aí é diferente, né? Mas estamos aqui nessa manhã e espero que você esteja bem, como já falamos. E ficamos pensando no que poderíamos falar nessa manhã, no que poderíamos compartilhar nesse Desembaraxando. Eu quero falar sobre a importância de nós curarmos, sermos curados de mágoas, curado de mágoas. Eu sei que falar de mágoa é falar de um tema polêmico. Falar de mágoa é que nem falar de perdão, né? É mais ou menos isso, né? Falar de mágoa é falar que nem falar de perdão, e não é fácil fazer isso, né? A gente não pode ser hipócrita e falar que é muito simples perdoar alguém e muito simples não ter mais sentimentos de mágoa assim tão facilmente, né? Mas fato é que quando estamos com mágoa, isso não nos ajuda, isso não nos faz bem, e isso atrapalha o nosso desenvolvimento, atrapalha a nossa caminhada, atrapalha a nossa vida. Por incrível que pareça, por incrível que parível, é realmente isso. Ah, Baracho, mas você não sabe o que eu passei para ter essa mágoa. Não sei. Você não sabe que eu sofri, lutei para ter essa mágoa. Você não sabe o que a pessoa que me magoou fez ou deixou de fazer. Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua razão em relação à mágoa. A mágoa acontece, assim como a alegria acontece, assim como a tristeza e o prazer também acontecem, né? Mas eu quero começar contando uma parte da minha vida. Há um bom tempo atrás, eu estava nas minhas sessões de terapia. Eu lembro que foi um momento muito crucial assim da minha vida naquela época, né? E eu lembro que uma vez na minha terapia, eu escutei do meu então analista da época, e ele falou assim, eu até escrevi aqui, ele falou assim: Baracho, enquanto você ficar esperando a mãe que você idealiza, em vez de receber e aceitar a sua mãe como é, você não vai caminhar bem na vida. E eu lembro que realmente nas minhas sessões daquela época, eu falava muito dela assim, me queixava, reclamava das coisas que na minha ideia ficaram faltando, de episódios assim muito difíceis que passei, e aí responsabilizando-a por muitos dos meus fracassos, do mal-estar, daquilo que eu introjetei também, né? E aquilo que, no meu entender, foi me fazendo mal, assim, foi me atrapalhando, foi me prejudicando, né? Então ele falou para mim aquele dia: ó, enquanto você ficar esperando por essa mãe que você idealiza, que você imagina que é a mãe certa, você não aceita a mãe como ela é, e isso vai atrapalhar você. E não foi de um dia para o outro que eu fiz esse movimento de deixar aquela imagem que eu queria para poder olhar para a imagem que estava na minha frente. A imagem que estava ali comigo desde quando eu nasci. Então, muito sentimento de mágoa, muito sentimento de decepção, aquele sentimento que não saía da nossa cabeça, né? Então, quando a gente fala de mágoa, vai fazer parte da nossa vida nós termos, assim, algumas decepções, né? E quando eu falo decepções com qualquer pessoa da nossa vida, embora o foco aqui são as primeiras pessoas da nossa vida, né? Há quem vai ter uma decepção muito grande com o pai, há quem vai ter uma decepção com a mãe,
Dias atrás alguém falava para mim isso, né, em relação à figura do pai, né? Ah, Baracho, quando meu pai fez aquilo lá, desconstruiu toda a imagem que eu tinha dele, daquele pai, do pai herói, né? Daquele pai herói, daquele pai que eu respeitei a vida inteira. Eu fiquei muito magoado com ele, desconstruiu tudo que eu sentia por ele, fiquei decepcionado. Jamais imaginei que meu pai pudesse fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, assim, faz parte da nossa vida termos algumas decepções com os dois ou com um apenas deles, né? E aí ficamos magoados. Aí vem essa mágoa, eu começo a tratar a pessoa diferente, mesmo morando na mesma casa, né? Ontem ainda eu vi uma pessoa falar sobre isso, né? Ah, minha irmã tem mágoa do meu pai, ela respeita ele, mas ela não gosta de algumas coisas que ele faz. Ela não gosta de algumas coisas que minha mãe também faz, tem mágoa da minha mãe. Aí, enfim, é isso aí, né, pessoal? Nós temos então essa questão dessa mágoa. Uma vez eu aprendi que essa palavra mágoa aí, né, cada um com a sua visão, se é ou não, né? Mas me faz sentido quando fala de mágoa ser a junção de duas palavras, né? A palavra má e a palavra água, má de mal, né? A má água. E levando em consideração que o nosso corpo tem 70%, eu acho, aí, de água na composição, né? Então, quando nós temos mágoa, nós fazemos mal tão somente a nós mesmos, né? Aquela velha história de que eu tomo um copo de veneno e quero que a outra pessoa se prejudique. E quem vai se prejudicar sou eu. Muito bem. Então, realmente, nós temos esses sentimentos, né? Que fazem mal pra gente, não é sem motivo, não tô aqui criticando quem tem isso, não é nada moralista aqui, tá? Nossa, você tem mágoa, você tá errado em ter mágoa. Só quem passou pela história para ter essa mágoa sabe o que passou. Mas é fato que a mágoa nos faz mal, né? E assim, especificamente em relação aos pais, ou a um deles, quando nós temos essa mágoa em relação a um deles ou aos dois, então nós não aceitamos aquela parte deles, né? Não aceitamos aquilo que é constituinte da vida deles. Nós não aceitamos aquilo que fez ou deixou de fazer. E nós não aceitamos, então, parte daquela pessoa, né? Não aceitamos. Ou até não aceitamos a totalidade dela, né? Não aceitamos. A gente vai levando a vida, a gente vai convivendo, né? Bem, ela existe, né? Eu também existo, nós estamos aqui. Então temos que viver da melhor maneira possível, mas não é fácil não. Então quando ficamos magoados, nós não aceitamos essa parte deles, né? Então nós olhamos assim sempre para aquilo que eles não nos deram. Ou sempre olhamos para aquilo que eles fizeram que nos fizeram mal. Ou olhamos para aquilo que foi irresponsável, aquilo que foi com ira, enfim, cada um com o seu contexto, né? Mas a gente vai sempre olhar para aquela parte. A gente vai sempre olhar para aquela parte, para aquilo que realmente não nos foi dado. Aí muitas vezes algumas pessoas querem fazer assim uma forçação de barra, né? Fazer uma cena para ver se há uma cura, para ver se há um quebra-gelo, né? E não vai bem esse negócio, né? Aí você fica perto da pessoa assim, você fica até perto da pessoa, mas ficar perto de um jeito que tentam te induzir a ficar, não dá, né? Aí é difícil abraçar, difícil falar que ama, difícil deixar que encoste assim em mim, difícil, né? Para algumas pessoas. Então, o sentimento de mágoa com os pais vai fazer com que sempre olhamos essa pessoa, seja a mãe ou seja o pai, mas olhar sempre para aquilo que eles falharam com a gente, né? Olhar o que eles não nos deram. E quando eu não olho uma parte deles e fico chateado com isso, uma coisa que acontece é como que se eu rejeitasse parte deles. Quando eu não aceito uma parte deles, eu rejeito essa parte e rejeito a pessoa, né? Rejeito a pessoa e me apego muito na imagem que eles deveriam ter, ao meu ver.
Quando eu contei da minha história aqui no começo do Desembaraçando, eu falei isso, né? O meu analista na época falou, ó, enquanto você ficar esperando essa mãe que você idealiza, você não está aproveitando o tempo e olhando a mãe que está do teu lado, do modo que ela é, com a história que ela teve, e daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte, né? Ninguém é sem história. E não estou aqui passando pano, não, quando falo ninguém é sem história. Ah, então tá bom, vamos compreender todo mundo tem uma história, coitado de todo mundo. Calma, tem situação e tem situação, né? Mas muito bem, então quando a gente rejeita essa parte que não nos agrada e nós nos apegamos cada vez mais na parte que eu acho que deveria ser. Então eu fico apegado naquela imagem, alguns ficam esperando. Ah, mas será que essa pessoa um dia vai ficar daquele jeito? Será que um dia ela vai mudar? Será que um dia vai ser? A gente fica criando expectativa, a gente fica idealizando, parece que vai melhorar, parece que vai mudar e a pessoa não muda. Então a gente se apega muito a isso, né? Então quando eu rejeito o meu pai ou a minha mãe, parte deles, a parte que me fez mal, e consequentemente eu estou rejeitando a eles, né? Quando eu rejeito aquela parte ou aquele pai e mãe que não foram conforme aquilo que eu idealizo, aqui eu estou fazendo uma coisa muito séria, pessoal. Porque, enfim, ok, a pessoa sente o que ela quiser, a pessoa vai direcionar o sentimento que ela quiser, então ela rejeita aquela mãe, rejeita aquele pai e fica mais apegado naquela imagem que deveria ser, que pode até encontrar essa imagem numa outra pessoa. Quantas pessoas não têm uma figura de pai e mãe em outras pessoas? Num tio, até na sogra, por incrível que pareça, num sogro, num irmão mais velho, enfim, né? A gente sabe na psicanálise que essas questões de pai e mãe é muito função simbólica, né? Não é necessariamente aqueles que nos colocaram no mundo, né? Mas quando a gente então faz essa rejeição e se apega cada vez mais àquilo que idealizamos, quando eu rejeito os meus pais, eu também estou me desconectando, me distanciando da nossa primeira fonte de energia. Por pior que tenha sido, por mais difícil que tenha sido, por mais tenebroso e decepcionante que tenha sido, mas quando eu rejeito os meus pais porque eles não foram do modo como eu entendi que deveria ser, então eu estou rejeitando a primeira fonte da minha vida. Eu estou rejeitando a primeira sociedade da minha vida. Eu estou rejeitando aqueles dois ou um dos dois que foram fundamentais para a minha vitalidade, que foram fundamentais para eu poder estar aqui, que foram assim a primeira fonte de força na minha vida. Foram as primeiras pessoas que, certo ou errado, também tiveram as suas vidas, mas foram as pessoas que interpretaram a mim, que me interpretaram, que te interpretou, né? Que sinalizou quando você estava com fome, que sinalizou quando você estava com febre, que sinalizou qualquer outra coisa, que encostou o seu corpo em outro corpo, recebeu calor do pai e da mãe. Então isso é muito sério, essa questão de quando nós nos fechamos àquela parte que nos decepcionou, mas eu estou me desconectando da nossa maior fonte de força. E é realmente, né? A família é a nossa primeira sociedade. Eu posso ter toda a mágoa do mundo, eu posso ter toda a situação, e não estou tirando a razão da pessoa, não estou dizendo que é por nada, mas falar dessas pessoas mexem com a gente, mexem sim com a gente, né? E aí, quando eu me desconecto dessa minha origem, desse jeito, eu conheço pessoas, por exemplo, que têm as razões delas, né? Porque tem família que é muito encrenqueira, que é muito briguenta, que é muito complicada, e tem gente que se afasta da família. Não quer fazer parte do grupo do WhatsApp, não vai nos almoços, não vai nas refeições, não vai nos encontros, até mantém uma conversa bem discreta, porque com o tempo também da vida entendeu que lá é só levar a bordoada, começa as provocações, começa um monte de coisa, então ok, tem os motivos também, né? Só que quando eu me desconecto disso, por ter me apegado tão somente ao que eu idealizei, então vai ficar um sentimento assim de algo faltante. Né, minha amiga Giz? Que legal você estar aqui, viu? Como é que você tá? Estamos aqui enviando vibrações de oração para você ficar bem, viu?
E olha, ver o teu depoimento aqui é tremendo. É isso aí. Então, vai ficar aquele sentimento de que não cuidaram de nós. Vai ficar aquele sentimento que me faz ficar preso ao que faltou, né? A gente vê muito isso na terapia, né? As pessoas vão lá e contam alguma coisa que falta na vida delas, né? Todos nós temos alguma falta, de um modo ou de outro. Mas algumas faltas, assim, mexem na estrutura da pessoa, né? E a pessoa fica com aquele sentimento de que não foi cuidada, o sentimento de que não foi amada adequadamente, o sentimento de que não foi respeitada, de que não foi atendida, de que ninguém cuidou dela, um sentimento assim de realmente de decepção, né? Então aquela parte do meu pai e de minha mãe que me decepcionou e gera mágoa no nosso coração. Então nós ficamos presos ao que faltou. E quantas pessoas ficam presas a alguma coisa que faltou na vida, né? Parece que alguma coisa caiu do caminhão numa história da vida e a pessoa para o caminhão para pegar aquilo e até parece que põe de volta na carroceria, mas aí fica um sentimento que caiu de novo, e a minha atenção fica muito focada ao que faltou, a minha atenção fica muito focada ao que não aconteceu, a minha mente fica focada a uma realidade que nunca aconteceu. E eu fico esperando por ela, fico aguardando aquela realidade que nunca veio. Então eu continuo assim a olhar para trás na minha vida, fico olhando ao que não tem, né? Assim. Então quando eu tenho mágoa de um pai ou de uma mãe, porque eles não foram em alguns aspectos do modo como eu idealizei, eu faço um movimento de rejeitar essa parte deles, rejeitar até eles como um todo, e fico me prendendo a uma idealização de como eles deveriam ser. Só que quando eu rejeito meu pai e minha mãe nesse sentido, eu estou rejeitando a maior fonte de força da minha vida, a primeira fonte de força da minha vida. E aí eu fico preso ao que faltou, eu fico preso a alguma coisa que não teve, eu passo a vida olhando para trás. Eu fico na vida toda olhando para trás. Por mais que eu faça alguma coisa para frente, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu quero melhorar a minha vida, eu me casei, né? Eu mudei de cidade, a gente vai caminhar na vida. Mas fica aquela ideia de estar olhando para trás, de olhar para trás. Então uma parte nossa, ela fica assim como que se esperando por algo que nunca veio. Já passou por isso? Quantos de nós ficamos esperando por alguma coisa que nunca veio? Uma coisa é eu esperar por uma coisa que... Uma coisa é esperar por algo que já aconteceu, que eu já vivi, que eu já passei, que foi maravilhoso, e eu espero de novo aquilo. Eu fico esperando por aquilo que já aconteceu. Agora, muitos de nós ficam esperando por algo que nunca aconteceu. Ficamos esperando por algo que nunca veio, né? Esperamos por algo que nunca veio, e aí isso vai evocar aquela criança desamparada que vem na gente, aquela criança machucada, aquela criança abandonada, aquela criança que fica muito presente nos dias de hoje e vai atrapalhar a nossa caminhada com a realidade. Eu vou ter problemas para encarar algumas coisas da vida, eu vou ter problemas para lidar com as questões de resolução, as coisas de adulto da vida, porque aquela criança fica muito presente, aquela criança que fica esperando alguma coisa. Não fecha o filtro com isso, tá? É claro que é importante nós termos a nossa criança interna, cuidarmos dela, saber brincar, pegar leves, permitir. Essa criança tá tudo certo, tá? Eu tô falando dessa criança que tá lá no portão esperando alguém chegar, que está lá no portão esperando aquela figura idealizada chegar, aquela figura que nunca foi, a mágoa que eu desenvolvi, a mágoa, e não estou julgando, tá? A mágoa que eu tive, e teve os motivos para isso, fez com que eu me fechasse àquela pessoa, eu bloqueasse, eu rejeitasse, e aí eu fico esperando uma imagem que nunca veio. Só que aí eu fico nesse lugar, eu fico esperando alguma coisa, eu fico esperando o que nunca veio. E quando eu fico esperando o que nunca veio, eu fico com menos presença aqui.
Eu fico menos conectado aqui. Eu fico menos observador das coisas que estão acontecendo aqui. E eu acabo não observando muitas vezes gestos sinceros de amor que vêm para nós, gestos muito importantes que estão acontecendo ao nosso redor, porque eu estou esperando alguma coisa que nunca veio. Porque eu estou esperando alguma coisa que nunca aconteceu. Então uma parte nossa fica ainda esperando por algo que nunca veio. E aí como que é a nossa vida, né? Nós fazemos tudo certo, nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, nós assim damos o nosso melhor, é inegável isso, né? Mas parece que uma parte nossa não deslancha, né? Assim, eu não estou falando de deslanchar no sentido de fama, de sucesso, de dinheiro, né? Cada um tem o seu deslanchar, mas a pessoa passa a vida com aquele sentimento de inadequação, com aquele sentimento de que alguma coisa está meio fora do lugar, demais da conta, né? E a pessoa fica, né, nisso, né? E uma coisa que pode acontecer é ela projetar aquilo que faltou, naquilo que ela idealizou em outras pessoas. E as pessoas não sabem que estão sendo colocadas em alguns lugares, né? E a pessoa assim, ela acaba esperando do que não teve no passado de alguém hoje. E a pessoa do hoje não sabe isso. Aí vai vir frustração de novo. Aí vem decepção de novo. Aí troca de relacionamento. Aí troca de vida. Quem sabe na próxima vai ser diferente. Não vai ser diferente. Se caminhar com o mesmo chip, com a mesma ideia, com a mesma questão, com a mesma rejeição, não estou julgando você por isso, tá? Não entenda mais essa questão. Mas isso atrapalha a nossa caminhada. Então a pergunta é essa, né? O que ainda estamos esperando? Né? Porque a mágoa nos faz ficar desse jeito. Eu fico esperando alguma coisa, eu fico esperando aquilo que não veio, né? Então quando fala que a mágoa aí nas etimologias populares da vida, que tem a junção da palavra mar e água, acho que é isso mesmo, né? É um sentimento que só faz mal a nós, é um sentimento que só faz mal a nós. Ah, Baracho, mas não é fácil abandonar essas coisas, eu não estou dizendo que é fácil. Há muitas pessoas que terminam a vida e são sepultadas levando isso, né? Levando isso. Outras são curadas disso, outras ressignificam isso, né? Quando a gente fala em psicanálise quanto a tratamento, né? A terapia não trata o que passa, o que passou, né? A ideia é tratar o que ficou na pessoa, as marcas que ela carrega na sua vida, as marcas que atrapalham a sua caminhada, né? Então, eu quero levar você a um pensamento agora, nesse final de Desembaraxando aqui, né? Reconheça a complexidade desse tema, reconheça a complexidade dessas questões, né? Cada um tem a sua história, tem pessoas que realmente nos desampararam por muita maldade mesmo, muita questão egoísta. Em alguns casos a pessoa tinha prazer em ver o nosso sofrimento, prazer em ver a pessoa ali, né? Não sei porquê, que maneira de ter gozo na vida, né? Mas cada um com a sua história, né? Mas assim, uma vez eu fui levado a observar a pessoa que na minha ideia me ofendeu, a pessoa que errou comigo, né? Então quando eu fui levado na minha terapia a não olhar mais para essa mãe que eu idealizava, mas olhar para que estava ao meu lado, e quando eu fui levado a esse exercício, que não foi nada fácil fazer isso, mas eu fui levado assim a me colocar no lugar dela, no lugar daquela pessoa, no lugar daquela vida, o que eu sei do que passou, do que eu sei do que viveu, o que eu sei do que eu sabia, né? Não foi fácil fazer isso, mas aquilo me ajudou a olhar diferente, me ajudou a olhar de outro modo, me ajudou assim a aproveitar os últimos anos, que ela já é falecida, minha mãe, né? Me ajudou a olhar os últimos anos, viver os últimos anos da melhor maneira possível. Foi melhor, foi legal, e também não foi assim. E eu lembro que eu ouvi do meu analista isso, né? Não fique esperando assim, ai, bonitinho, meu filhinho. Nunca teve isso. Mas foi uma caminhada muito boa, o meu filho veio, cresceu, desfrutou, morávamos longe, é claro, mas no que pudemos estar perto foi muito legal. Então eu tenho essa gratidão, assim. Ah, Baracho, mas você não esqueceu tudo que você passou, você não esqueceu o que você sentiu? Não esqueci nada disso. Eu lembro muitas vezes tudo que eu passei, tudo que eu me senti prejudicado, o que me travou, o que me gerou controles. Claro que eu lembro disso.
Só que eu também lembro do que eu pude caminhar de maneira boa. Essa foi a minha história. A sua pode ser diferente de um outro modo, enfim, né? Mas eu estou deixando essa ideia aqui hoje, nesse Desembaraxando, nessa questão de curar mágoas, curar o nosso coração, porque realmente a mágoa nos faz ficar parados no tempo. A mágoa nos faz ficar parados num ponto onde tudo foi destruído, ou parte foi destruído. A mágoa nos faz ficar num lugar onde a imagem de alguém que eu amei foi desconstruída em muita coisa. E nós ficamos decepcionados, ficamos tristes, ficamos realmente adoecidos, né? E isso nos faz ficar parados no tempo e atrapalha o nosso desenvolvimento, porque ficamos ali ainda esperando por algo que nunca veio, por algo que nunca aconteceu. E enquanto eu fico olhando, esperando aquilo que não veio, eu estou deixando de olhar o que está vindo em minha vida. Eu estou deixando de olhar gestos que estão vindo em minha vida. Eu estou deixando de olhar oportunidades que estão aparecendo na minha frente. Eu estou deixando de olhar outras coisas. Eu estou deixando de olhar que outras pessoas me têm como referência, outras pessoas se inspiram na gente, né? Assim, a gente falou sobre isso, acho que foi ontem, antes de ontem, no Desembaraxando, enfim, por incrível que pareça, alguém nos tem como referência, mesmo eu tendo essa ideia magoada, mesmo eu tendo uma parte destruída em mim, é assim que a vida caminha, né? Então, quando nós perdoamos isso em nosso coração, quando nós nos libertamos disso, quando nós nos libertamos dessa mágoa de algo que faltou, nós estamos também nos abrindo a um caminho assim novo, né? Porque sempre na nossa geração nós temos uma oportunidade de irmos além em relação à geração que nos antecedeu. De novo, quando eu falo além, não é nessa questão desse presente mundo quanto a sucesso, dinheiro, vaidade, mas é a superação no que é bem peculiar. Então a minha geração vai um pouco à frente naquilo que meus pais tiveram, e meu filho vai ser à frente do que a minha. Então é nesse sentido, sabe? Cura no sentido de avanço, cura no sentido de ir além, cura no sentido de livrar-se dessa mágoa, ficar livre daquilo que faltou. A pessoa que tem mágoa fica parado num ponto da vida, porque fica esperando naquele ponto onde aconteceu alguma coisa, fica esperando alguma coisa voltar. Como assim voltar o que nunca aconteceu? Como assim voltar o que nunca aconteceu? Não estou aqui criticando quem tem mágoa, não estou aqui criticando quem tem sentimentos de raiva, de decepção com o pai e com a mãe. Em muitos momentos é até importante ficar longe, porque já deu também muita coisa, e não só em relação a pai e mãe. Mas estamos colocando aqui uma possibilidade para que possamos pensar, para desembaraxar a nossa vida. Se você se vê desse modo, como falamos aqui nessa live, se você perdeu o começo desse conteúdo, volta depois para ver o conteúdo. Se você conhece alguém, pô, esse negócio que o Baracho falou, aquele fulano de tal, poderia ouvir. Compartilhe esse conteúdo então, chama lá a pessoa para assistir, ou você que perdeu o começo, assista. Vai estar gravado aqui, tá? Eu agradeço a sua presença aqui nesse Desembaraxando. Desejo que você tenha um grande dia, e que essas mágoas possam sair do nosso coração, que possamos ser curados. A cura não é esquecer, mas tem a ver em olhar diferente, e não olhar diferente o que ficou para trás tão somente, mas olhar diferente o que está acontecendo já à minha frente, para que eu possa receber o que eu não estou conseguindo receber, porque eu estou com um olhar diferente, um olhar preso a alguma coisa. Felicidades a você, beijo no coração, tudo de bom a você, e obrigado pela sua presença aqui, e até o próximo Desembaraxando. Seja curado das mágoas. Valeu, até mais.